Galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 22 de janeiro. Separei para vocês aqui 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, tá, galera? Lembrando a vocês que a gente vai estar utilizando aqui como base o Genius, né? É um aplicativo aí, aplicativo não, né? Uma plataforma, né? Um site onde eu expliquei como que ele funciona no vídeo anterior, tá? Então se você não viu como que funciona, é só assistir esse vídeo aqui de terça-feira, tá? Que eu expliquei mais ou menos, e depois eu vou estar trazendo um vídeo aí completo, falando sobre cadastro, até outras opções aí desse site, né? Dessa plataforma aí que é interessante. Então eu já vou estar deixando também o link aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então se você ainda não tem cadastro lá, faz o seu cadastro e dá uma olhada lá nos planos disponíveis, que vale a pena, tá, galera? E vamos lá, né? Antes de mais nada aí, também já deixa um like no vídeo aqui, que é muito importante, se inscreva no canal e comenta, fechou? E nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, galera: Liga Europa, fase de liga, Campeonato da Arábia Saudita, né, o Sauditão, Liga dos Campeões, fase de liga, Championship da Inglaterra, né, a segunda divisão do campeonato inglês, e também Campeonato Paulista, né, vamos ter o Paulistão aí, um grande clássico entre Santos e Palmeiras. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, galera, é o jogo entre Besiktas e Athletic Bilbao. Jogo que acontece meio-dia e meio, jogo válido pela rodada 7, né? E a gente vai ter o Besiktas jogando em casa, na Turquia, né? O Atlético Bilbao vai fazendo uma ótima campanha, né? Segundo lugar aí, não perdeu ainda, 5 vitórias, 1 empate, né? Dividindo a liderança aí com a Lazio, né? Que tem a mesma campanha, porém tem um saldo de gol melhor, né? A Lazio, por isso que tá à frente. Mas o Bilbao aí, bem próximo aí de garantir a classificação para as oitavas, né? Dessa Liga Europa. Enquanto o time do Besiktas, 2 vitórias e 4 derrotas, precisa vencer esse jogo mais do que nunca para ter uma esperança de se classificar aí pelo menos por 16 avos, né, dessa Liga Europa. Vem de 2 derrotas seguidas, né, perdendo em casa para o Maccabi Tel Aviv, e na última rodada perdeu para o Bodo Glimt fora de casa por 2-1, né? Então tarefa não é fácil aí para o time do Besiktas. Esse jogo aqui tá muito interessante para gols aí, segundo a minha análise e também do site lá que a gente comentou, né, do Genius, é um jogo bom para gols, né? A gente vai ver aqui o Besiktas nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, e o Bilbao, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O confronto iria até alguns jogos aqui, mas muito distante, né? Tem jogo de 85, cara, não era nem nascido. Muita gente aí não era nem nascido ainda, né? 2 vitórias do Bilbao aqui, né, em 85, e teve uma vitória em 2004 do Besiktas, né? Então, assim, só de curiosidade mesmo, porque isso aqui não serve nem pra estatística não, tá, galera? Mas, enfim, a primeira opção que a gente vai pegar para esse jogo aqui é a dica mais de um gol e meio, que tá excelente, né, para bater 2 gols ou mais, e a segunda opção, ambos marcam, né, que também tem grande chance aí de acontecer aí gol das 2 equipes. Tem a terceira opção aqui, como eu falei também, que é a novidade aqui, né, dos nossos vídeos, o mercado de cartões, né? A maioria das vezes a gente vai estar usando o terceiro palpite aqui como mercado de cartões, e nesse jogo aqui eu peguei o menos de 5,5 cartões, né, para bater aí 5 cartões ou menos nessa partida, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, a gente vai ter o Al Ittihad, né, que tá on fire, jogando muito, tá numa sequência muito boa nessa temporada, contra o Al Shabab. 2 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Al Ittihad, que na minha opinião tem favoritismo, tá, galera? A equipe simplesmente tá em segundo lugar aí nesse exato momento, né, porque o Al Hilal tá jogando, tá vencendo, né, então tá pegando a liderança aí de forma momentânea, mas o Al Ittihad aí, ele pode igualar a pontuação do Al Hilal, né? Não pega a liderança por conta do saldo de gol, mas vai ter a campanha mesmo parecida vencendo esse jogo em casa contra o Al Shabab, né? A equipe tem 40 pontos, 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 37 gols marcados, 11 gols sofridos, né? Segundo melhor ataque do campeonato, ficando atrás apenas do Al Hilal, né? E o Al Shabab, que é o visitante, está em 6º lugar, com 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 26 pontos até o momento. É uma equipe que vai tentar brigar para ficar entre os 3 melhores, mas eu acho bem difícil aí, porque a princípio vai ser essa turma aqui mesmo, né? O Al Hilal, o Ittihad e o Al Nassr, né? Mas quem sabe aí surpreende, né? E consegue aí brigar até o finalzinho aí por uma terceira posição.
Eu acredito que nessa rodada o Al Ittihad aí vai buscar essa vitória, tá, galera? Confronto direto aqui são 2 vitórias do Al-Shabaab, 1 vitória do Al Ittihad e 2 empates, né? Mas como a gente tá falando de momento, né? Eu acredito que o momento é do Al Ittihad, né? Então a primeira opção para esse jogo, a gente vai aqui, ó, com a dica casa vence, Al Ittihad para vencer. A segunda opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. E a terceira opção, que é o mercado de cartões, a gente pega aqui o mais de 4,5 cartões, né? Para bater 5 cartões na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora, próximo jogo, Liga dos Campeões fase de liga, vamos ter o Red Bull Leipzig da Alemanha, né, jogando em casa contra o Sporting de Portugal. Jogo que acontece aqui 2h45 da tarde. Na classificação a gente vai ver, né, são 6 rodadas aí que já aconteceram, e a gente vai ver aí que o Leipzig simplesmente não venceu ninguém até o momento, né. Dificilmente não, né. Infelizmente já está desclassificado, né? Porque, se eu não me engano, faltam só 2 partidas. Pode chegar a 6 pontos e o 24º aqui já tem 8. Então já está desclassificado. Infelizmente aí, campanha horrível do Red Bull Leipzig aí, que tem time para poder conseguir coisas melhores, mas infelizmente iniciou com o pé esquerdo totalmente, né? Essa Liga dos Campeões. Já o Sporting está aqui com 10 pontos, pode chegar a 13 e quem sabe brigar para ficar entre os 8 melhores, né? A equipe aí está com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Vem de 2 derrotas seguidas, então precisa mais do que nunca aí vencer para tentar ficar entre os 8 melhores. E aqui a gente vai ter um jogo aberto, né? Já que o Leipzig não tem nada a disputar agora nessa Liga dos Campeões, acredito que vai ser um jogo aberto interessante demais para gols, né, galera? Os últimos 5 jogos aí do Leipzig, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Os últimos 5 jogos aqui do Sporting, 3 vitórias e 2 empates. A primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo, galera, é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. A segunda opção a gente pode estar pegando aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o mercado de cartões, né, nossa terceira opção aqui, a gente pega menos de 5,5 cartões, né, para bater aí 5 cartões ou menos. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Talvez um 2-1 Sporting pela importância do jogo, né? Agora, nosso próximo jogo aqui, campeonato inglês, Championship, né, segunda divisão, vamos ter o Leeds United jogando em casa contra o Norwich. 4h45 da tarde, né, o jogo. Acredito que é jogo viável demais aí pro Leeds vencer, né? Tá aí remando aí com braçadas longas, né, por sinal, para retornar para a primeira divisão, né, para a Premier League. A equipe é líder, né, do campeonato aí com 56 pontos, vencendo vai 59 e joga pressão aí para Sheffield United, Burnley e Sunderland, né, que são equipes que ainda tá nessa briga aqui para tentar ficar entre os 2 melhores, né. Já o time do Norwich está no meio da tabela, 36 pontos, né? 9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, né? A equipe aí bem equilibrada, né? Perdeu, empatou e ganhou, né? A mesma quantidade, né? Então, assim, é a equipe que, na minha opinião, pode talvez brigar para ficar entre os 6 melhores, mas eu acho bem difícil aí, porque tem equipes um pouco melhores, né? Como o Middlesbrough, o Watford, o Bristol City também, né? E essas turmas que já tá aqui em cima, né? Então, é uma equipe que briga bem por fora aí, na minha opinião, tá, galera? Os últimos 5 jogos de cada equipe aí, o Leeds tem 3 vitórias e 2 empates, e o Norwich 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O confronto direto, 3 vitórias do Leeds e 2 empates aí nos últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo a gente vai com a primeira opção que eu vou mostrar agora, que é a dica casa vence, né? Leeds, na minha opinião, tem favoritismo para vencer esse jogo, né? É grande favorito. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida, né? A terceira opção aqui a gente pode estar pegando aqui fora mais de 1 cartão e meio, tá, galera? Pro Norwich aí ter 2 cartões na partida ou mais, tá? Fora mais de 1,5 cartões. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Liga dos Campeões, vamos ter aqui o Feyenoord da Holanda jogando em casa contra o Bayern de Munique da Alemanha, jogo 5 horas da tarde, o jogo vai ser lá na Holanda, mas o Bayern de Munique tá on fire, né, tá aí vivendo um bom momento, na Liga dos Campeões aí conseguiu uma reação boa, né, tá com 3 vitórias seguidas, né, chegou a ter 2 derrotas aqui, mas agora já conseguiu se recuperar tendo 3 vitórias seguidas contra Benfica, aí casa contra o PSG e fora de casa contra o Shakhtar, uma goleada de 5-1, né. Já o Feyenoord está aqui em 18º lugar com 10 pontos, né, nos últimos 5 jogos aí conseguiu vitória contra o Sparta Praga, contra o Benfica e contra o Girona, né. Aí perdeu pro Red Bull Salzburg, que querendo ou não foi uma zebra, né, e empatou
um empate importante contra o Manchester City em 3-3. Então esse jogo aqui tem tudo para bater muitos gols, né, galera? Cá entre nós. Os últimos 5 jogos do Feyenoord foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, e o Bayern de Munique 5 vitórias seguidas, né? Como eu falei, tá on fire aí a equipe alemã. Primeira opção para esse jogo, galera, a gente vai aqui, ó, com a dica mais de 2 gols e meio na partida. A segunda opção a gente pode estar pegando aqui fora mais de 1 gol e meio, né? No caso, o Bayern de Munique para marcar 2 gols ou mais. E a terceira opção aqui, que é o mercado de cartões, a gente vai pegar aqui casa mais de 2 cartões e meio, né? No caso, o Feyenoord para ter 3 cartões na partida ou mais, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora. Agora vamos aqui para o próximo jogo, mais um jogo da Liga dos Campeões, PSG contra o Manchester City, né? Um grande jogo por sinal, né? PSG querendo ou não tá no momento legal, e o Manchester City vai vivendo altos e baixos aí, até que conquistou aí bons resultados nos últimos 5 jogos, né? 4 vitórias e um empate, né? E a mesma coisa aqui pro PSG, né? 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? E não tem apresentado bom futebol o Manchester City, né? Como eu falei, até melhorou nesses últimos jogos, mas ainda tem aquela coisa de a torcida, né, ainda ficar meio cismada e tudo mais com a equipe, né. Na classificação a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver as duas equipes lá embaixo, né. O PSG, por exemplo, está até fora, né, do grupo dos 24 melhores, e o Manchester City, o visitante, está aqui com 8 pontos, né, em 22º lugar, né. Então duas equipes aí que ainda correm risco de ficar de fora, né, dessa próxima fase aí da Liga dos Campeões. Então o jogo vai permitir que a gente assista um jogo aberto aí por conta do cenário, né, desse jogo, porque as duas equipes precisam mais do que nunca dessa vitória, né, galera. A gente vai ver aqui o confronto direto, por exemplo, a gente vê que são 4 vitórias do Manchester City e uma vitória do PSG, só que o momento aí, como eu falei, é um momento meio suspeito, né, do Manchester City, né, então a gente vai estar trabalhando no mercado de gols, que é mais interessante, e a primeira opção a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Mercado de cartões aqui a gente pode estar pegando o mais de 4,5 cartões, né, para bater 5 cartões na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2. Agora, nosso próximo jogo aqui da Liga dos Campeões, a gente vai ter aqui o Real Madrid jogando em casa contra o Red Bull Salzburg, né, a equipe da Áustria aí, jogando fora de casa, tentando surpreender o Real Madrid, o poderoso Real Madrid, né. Jogo que acontece 5 horas da tarde. Na classificação a gente vai ver o Real Madrid tá em 20º lugar, né, Real Madrid que não faz a Liga dos Campeões legal. 3 vitórias e 3 derrotas, né? Precisa mais do que nunca dessa vitória para tentar subir aqui na tabela e quem sabe na última rodada aí brigar por uma vaga aqui nas oitavas de final aí dessa Liga dos Campeões, né? Já o Red Bull Salzburg conseguiu apenas uma vitória, que foi na surpresa aí contra o Feyenoord, né? Foi a única vitória da equipe. No restante foram 5 derrotas, né? Então a equipe teoricamente bem fraca. E se o Real Madrid pretende aí subir na tabela, um jogo que é interessante aí pro Real Madrid conquistar esses 3 pontos aí. Se jogar o que sabe, vai conquistar aí essa vitória facilmente, né? Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Red Bull Salzburg 3 derrotas, uma vitória e um empate, né? No confronto direto teve um amistoso em 2019, mas isso aqui Real Madrid ganhou por 1-0, né? Amistoso e muito distante, então só para curiosidade mesmo, tá? Aqui a primeira opção para esse jogo, galera, a gente vai pegar aqui, ó, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pode estar pegando casa vence no primeiro tempo, né? Real Madrid para vencer o primeiro tempo também é bem provável de acontecer. Mercado de cartões a gente pode estar pegando aqui menos de 4,5 cartões, tá? Para bater aí 4 cartões ou menos nessa partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Real Madrid, 3-1 casa. Agora, nosso último jogo aqui, Campeonato Paulista, a gente vai ter um grande clássico, né? Vamos ter o Santos contra Palmeiras, 9h35 da noite esse jogo, né? Terceira rodada, né? Nesse início aí, por exemplo, as duas equipes campanha bem parecida. A única diferença é o saldo de gol, né? O Santos aí, por exemplo, uma vitória e um empate com 4 pontos, né? Na estreia venceu o Mirassol por 2-1 e na última rodada empatou fora de casa contra a Ponte Preta 1-1. O Palmeiras, quase a mesma coisa, né? 2-0 na estreia contra a Portuguesa e na última rodada empatou em 1-1 contra o Noroeste fora de casa, né? Então, as duas equipes começaram aí bem parecidas, né? O confronto direto aqui, galera, a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Palmeiras,
2 vitórias do Santos e um empate, né? Então, assim, é clássico, tudo pode acontecer, tá, galera? Então, aqui, acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols pra gente evitar qualquer favoritismo para a equipe A ou B, tá? A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo aqui, eu vou arriscar 2-1 Palmeiras, e tem o mercado de cartões aqui que a gente pode estar arriscando esse mais de 1,5 cartões no primeiro tempo, né? Pro primeiro tempo bater 2 cartões ou mais. É um pouquinho arriscado, mas tem uma odd bem interessante, tá? Enfim, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada aí de quarta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, tá? Agora eu vou deixar para vocês o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó.